Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo por aqui, sejam todos muito bem-vindos à comunidade Prof Insights. E hoje, cara, o vídeo de hoje não tem uma pauta definida, né? Um assunto definido. Eu estava aqui, na verdade, acabei de gravar uns shorts, não gosto de gravar shorts, mas os shorts eles têm uma utilidade, né? Não gosto de gravar shorts porque eu não gosto de vídeo curto, não gosto de vídeo raso, mas eles têm uma utilidade. Estava aqui gravando uns shorts, né? E, cara, esse aqui é um lugar que eu sempre venho para refletir. Tem até, não sei se vai dar para vocês verem aqui, né? Ali em cima tem um toquinho que eu sento e fico olhando para aquela vista, para refletir, né? É um lugar de muita reflexão para mim. Inclusive os melhores planos da minha vida eu fiz aqui nesse lugar. E hoje eu estava aqui refletindo um pouco sobre minimalismo, né, cara? Essa ideia mentirosa que eles vendem por aí, de que a gente precisa de muito para ser feliz, cara, todo mundo está comprando essa ideia, né? Todo mundo está sendo influenciado, até porque a maioria das pessoas são influenciadas pela manada. Se a manada está fazendo isso, a maioria das pessoas vão fazer isso, porque fica até meio redundante, né? A maioria das pessoas são a manada, enfim. Mas essa ideia aí de que você precisa comprar um carro caro, ir lá comprar sua caminhonete de luxo, seu SUV de luxo, seu sedã de luxo, um Corolla, uma Hilux, uma Amarok. Essa ideia aí é totalmente mentirosa, cara. Você vê isso quando você começa a frequentar lugares como esse. Você sente aqui uma atmosfera muito diferente, um ar puro, uma tranquilidade, um silêncio, cara, que traz para você uma paz tão grande que no meu caso me fez viciar em estar nesses ambientes, especialmente nesse ambiente aqui, né? E você vai vendo que você realmente não precisa de muito. Quando você pensa, por exemplo, na sua infância. Na sua infância, provavelmente, cara, você não tinha carro caro, né? Duvido que você tinha um carro caro, porque você não ia poder dirigir o carro. Você não ligava para status, você não ligava para roupas de marca, roupas caras, e provavelmente você foi feliz com coisas muito simples, né? Só que eles querem vender a todo custo essa ideia, porque o capitalismo precisa girar. As concessionárias precisam vender, todo mundo precisa vender na realidade, né? E o que a maior estratégia de venda é o marketing. O marketing é a maneira como aquilo é apresentado para você, é a divulgação, como aquilo é divulgado para as pessoas verem, né? Publicidade, marketing, enfim. E o marketing ele é muito agressivo hoje em dia, né? Eles não vendem um carro, por exemplo, eles vendem um sonho. Você vê que as propagandas, se fossem somente vender o carro, né? Eu estou falando aqui da propaganda em si, estaria ali falando apenas do carro, mas não, mostra toda uma historinha, um contexto para fazer a pessoa querer comprar. Fora que tem a cultura da ostentação, que já ajuda muito nisso aí. Você vê que, por exemplo, quando eles vão divulgar um perfume, espero que o vento não esteja atrapalhando o áudio aqui, né? Quando eles vão divulgar um perfume, tem toda uma historinha, tá ali um cara que usa perfume, aí começa a atrair as mulheres. Então, na verdade, ele está colocando ali de forma, nas entrelinhas, para quem está assistindo, que se ele comprar o perfume, ele vai atrair as mulheres. Então, o marketing hoje em dia ele é muito agressivo. E com essa cultura da ostentação que a gente tem aqui no Brasil, porque não é em toda parte do mundo, tá? As pessoas acabam não percebendo que isso é mentira, porque se todo mundo está fazendo, isso acaba fortalecendo essa ideia, a pessoa sentindo uma pressão de ser como todo mundo. Enfim. Então, quando você era criança, você era feliz. E se somente essas coisas fossem capazes de nos tornar felizes, cara, os índios não seriam felizes. A gente não teria milionários depressivos, milionários se churrascando, indo de base, se fosse só questão de dinheiro, mais do que isso, só questão de bens materiais, de status e outras coisas, porque o dinheiro ele tem sim uma utilidade quando ele traz qualidade de vida. Quando ele traz qualidade de vida, sabe? Ele tem uma utilidade quando ele traz qualidade de vida.
Mas um carro muito caro não é qualidade de vida necessariamente. Uma casa, uma mansão não é qualidade de vida. Você vê que muitas vezes você tem pessoas ricas, depressivas, ansiosas, querendo se churrascar, como por exemplo, exemplos aqui de pessoas depressivas, né? Jim Carrey, o Whindersson Nunes também sofre de depressão, entre várias outras pessoas que têm muito dinheiro e não estão felizes. Aí vai aparecer pessoas falando aqui, eu não acredito em felicidade, o negócio é só viver para ter prazer e aquilo. Eu já expliquei a minha definição de felicidade várias vezes aqui no canal, que é relacionada a você não estar passando por um desconforto, né? Você estar satisfeito com a sua vida. E desconforto que eu falo não é uma coisa do tipo você se estressar. Estou falando de desconforto, uma ansiedade, uma depressão, vazio existencial, conflitos internos, entre várias outras coisas, paranoias, delírios, coisas que realmente tiram a paz interna, né? Então a minha definição de felicidade é isso, um estado de espírito. Não é alegria. Alegria é uma coisa passageira que vem e vai. Você tem momentos de alegria. Agora, felicidade não. Felicidade ela está com você a todo tempo. Mas eu perdi o meu pai e estou muito triste. Quer dizer que eu sou infeliz? Não necessariamente. Porque uma pessoa feliz, ela tem os seus momentos ali de infelicidade. Ela tem os seus momentos ali de estresse e outras coisas. Mas no geral, quando você olha no geral, a pessoa está satisfeita com a vida dela. Ela não está pensando em dar cabo à vida. Ela não tem esse tipo de pensamento, ela tem por que levantar da cama. Então uma pessoa que no geral ela é feliz. Então esse discurso de que a felicidade não existe, que eu não acredito em felicidade, para mim não cola, tá? Eu já estou explicando aqui a minha definição de felicidade, para te economizar de você comentar coisas aqui rasas. A seção de comentários é livre para qualquer pessoa comentar. Aqui, se dependesse de mim, vocês poderiam comentar qualquer coisa, eu sou a favor da liberdade de expressão, me ofender, falar qualquer coisa. No entanto, o YouTube provavelmente vai excluir o seu comentário dependendo do que você escrever, se for uma coisa muito pesada. Não sou eu, tá? Mas já te economizando, né? Já explicando aqui, inclusive, né, tem alguns comentários que eu não respondo, se for comentários do tipo, comentário muito raso, ou é aquela galera que é papagaio, né, tá sempre repetindo frases prontas, frases que elas ouviram de outras pessoas, não foram elas que pensaram, nem sabem o significado daquilo, do tipo, mulher gosta de dinheiro. Cara, mentira, mentira, isso aí é a pessoa que só repete que as mulheres gostam de dinheiro. Só você dar uma voltinha na sua cidade, você vai ver um monte de mulher, muitas vezes jovem e bonita, se relacionando com caras que não têm dinheiro e caras totalmente normais, nem bonitos são. Existem as mulheres que gostam de dinheiro? Sim. As mulheres tendem a gostar mais de dinheiro que os caras? Sim. Mas se os homens tivessem o mesmo poder que as mulheres, eles também iriam se relacionar com as coroas por causa de dinheiro. Isso aí pra mim não cola também, tá? Então só estou explicando aqui que certos tipos de comentários, quando eu vejo que é um comentário muito raso, um comentário que a pessoa não sabe o que está falando, cara, eu acabo não respondendo, né? Mas enfim, voltando aqui ao foco do vídeo, se é que tem um foco, né? Que eu disse que não teria uma pauta, mas enfim. Então, cara, se você pensar por esse lado, os índios não seriam felizes, você não teria pessoas pobres, lascadas, com a vida extremamente sofridas, felizes. Você vê muitas pessoas que são pobres, lascadas, felizes. É claro que o Brasil, em ranking de saúde mental e felicidade, é um dos últimos países na lista, né? Você pode pesquisar que você encontra, um dos países mais ansiosos do mundo, se não for ou mais, um dos países mais depressivos do mundo. Mas, olhando no geral, é isso aí que eu tô falando para você, né? Então o minimalismo ele te liberta. Você vai entendendo essas coisas, cara. Então, aquela postura que você tem de querer viver para agradar os outros, nossa, eu vou comprar uma roupa cara aqui porque eu não posso ser visto igual um mulambo na rua. Você não tá nem aí, cara. Você vai comprar a roupa mais básica possível e você desprende da opinião dos outros. É claro que isso tem que vir em conjunto com você dominar o seu ego, porque se você não dominar o seu ego não vai adiantar de nada. Você vai continuar se importando com o que os outros pensam, mas quando você domina o seu ego é diferente. Porque o ego é que faz você querer se sentir melhor que os outros, superior, querer estar sempre se preocupando em ser o mais rico, o mais bonito, o mais alto. Quando você começa a controlar o seu ego,
essas coisas param de fazer sentido, cara. Essas coisas começam a parar de fazer sentido. Então você vê, você controla o seu ego, começa a descobrir o que realmente importa na vida, então você se desprende dessas ideias. Você não está nem aí para comprar um carro para mostrar para alguém que não se importa com você. Eu tenho que comprar uma Hilux, passar com o vidro abaixado para mostrar para as pessoas do meu bairro, da minha família, que eu venci na vida. Você não está nem aí, cara. Você não se importa mais, não dá a mínima. E se passar alguém com uma Hilux, você também não se sente inferior, porque você já sabe que o jogo funciona. Aquilo ali é só um meio de transporte. O cara que compra uma Hilux, por exemplo, ele vai se empolgar. Comprou, ficou feliz, ele, ai meu Deus, que maravilha, eu vou tirar onda, vou pegar um monte de mulher, beleza. Passa algumas semanas, aquele carro se torna normal, sabe por quê? Porque as coisas tendem a se tornar normais. Você tem aquele prazer inicial, depois volta ao normal. Isso tanto coisas boas quanto coisas ruins. A maioria das coisas tendem a se normalizar. E aí que entra a importância da gratidão. Você só começa a ser feliz de verdade e se sentir satisfeito com a sua vida quando você tem a real gratidão, né? Que você olha para as coisas que você tem e começa a ver valor. Você dá valor à visão, à audição, ao fato de você poder caminhar. Isso não é papo de fábulas, tá? Não é papo de conto infantil. Você realmente se sente feliz por isso. Quase que eu posso dizer que você se sente feliz por nada. Então, cara, isso aqui é meio que assunto lá para a terceira fase do canal. Estou furando aqui um pouco a pauta do canal, tá? Então valoriza esse vídeo. Estou trazendo aí assuntos que eu só falaria lá na terceira fase do canal. Mas enfim. Então, cara, quando você começa a entender como as coisas funcionam, que o cara que está ali na Hilux dele já não está nem pensando no carro mais, nem lembra que tem aquele carro caro, está pensando nos problemas. É só você imaginar, quando você está dirigindo, fazendo qualquer outra coisa, você fica ali olhando o volante do carro, o painel do carro? Claro que não, cara. Você está pensando em outras coisas, virou automático para você. Você nem lembra mais que tem aquilo. E é assim que a pessoa se sente. Aí você, não sabendo disso, você comprou um carro que você queria, perdeu a graça. Então tem que comprar um carro melhor. Comprou um carro melhor, perdeu a graça. Até você comprar tudo que você conseguiria comprar, aí viu que não te deu felicidade, e aí chega na resposta: a felicidade não existe. Tô vazio. Já ouviu falar que é sobre ser, não sobre ter? Faz sentido essa fala. Pelo menos para mim, né? Agora, para as pessoas que estão aí iludidas com a Matrix, não vai fazer sentido. Então o minimalismo é isso, né, cara? Você começar a desconstruir, ver que as coisas são mentiras. Eu não vou nem entrar em certos aspectos aqui do porquê essas coisas são mentiras, porque isso aqui não é um vídeo tarja preta. Começar a falar de que a vida, a maior parte da vida não faz sentido, que a maior parte das coisas são ilusões. Eu não vou nem entrar nesse aspecto aqui, tá? Pra não deixar o vídeo pesado. Quando o vídeo vai ser pesado, eu falo lá na playlist Tarja Preta. Então você começa a perceber isso e as coisas começam a perder o sentido. Você começa a dar risada. O cara ali que poderia, às vezes, você que não tem conhecimento de finanças, poderia estar pegando o dinheiro dele, reinvestindo, comprando uma máquina, abrindo uma fábrica em casa, comprando outra máquina ali, que nem precisa haver uma fábrica em casa, mas que ela já produz alguma coisa, você consegue vender, e aí melhora de vida. Pegando o dinheirinho, comprando ações, comprando fundos imobiliários, criando seu próprio produto digital, vendendo para outras pessoas. Então quando você começa a entender de finanças, cara, você começa a dar risada. Você vê que a galera está se lascando, ficando cada vez mais endividada, tendo que trabalhar mais. Outra coisa que você começa a perceber, que uma das coisas, se não a coisa mais importante na vida, é o tempo, até porque a vida é tempo. Então você começa a valorizar seu tempo. Agora o cara que está lá, tendo que trabalhar 2 vezes mais, 3 vezes mais para pagar uma coisa que ele não precisa, você começa a dar risada dele, cara, porque ele está pagando com a própria vida, com a coisa mais importante para uma coisa que ele não precisa. Tá entendendo a lógica? Então, cara, eu já falei então 1 milhão de vezes aqui, né? Mas enfim, começa a dar risada da sociedade, porque você vê como que o circo é montado. E quando você sai desse circo e olha assim com um certo distanciamento, fala: meu Deus, cara, como que eu pude dançar conforme a música que o circo está tocando? E não acredita em mim, né? Beleza.
Não precisa acreditar em mim, tem pessoas que dedicaram as suas vidas a estudar e outras coisas, né? Você tem a história, por exemplo, a história aí. Vai ver a história, voltar atrás na humanidade, você vai ver que nem sempre as coisas foram assim, que muito do que você conhece começou a ser depois da Revolução Industrial. Você vai ver que nem sempre teve um governo, que essa questão do governo surgiu lá no Iluminismo. Eu não lembro que século foi, mas enfim, surgiu lá no Iluminismo. Você vai ter conhecimento sobre mente humana, conhecimentos que um psicólogo tem, que um psiquiatra tem, que um neurocientista tem. Você vai perceber que, de fato, para o corpo humano, para a sua programação biológica, faz muito mais sentido você, por exemplo, estar perto de pessoas que você gosta, estar em meio natural, comer bem, dormir bem, se estressar pouco, e entenda por se estressar pouco, não é o estresse de ficar com raiva, mas o estresse do corpo, né? Não estar em um lugar barulhento, não estar em um lugar poluído, não estar em um lugar que te gera um risco à sua própria vida. Então você vai entendendo que essas coisas básicas e simples da vida fazem muito mais sentido para a felicidade de um ser humano e de qualquer outro animal, né? Então você vai desconstruindo, você vê que tudo isso que foi construído, na realidade, é uma construção humana, é um mundo feito pelos homens. E isso você vai entender em uma das lives que eu estou para fazer, que eu vou falar de como a sociedade se estrutura, e aí você vai entender cada detalhe. Se quiser já assistir a primeira live que eu fiz, só entrar no meu canal, vai lá na aba ao vivo, você vai conseguir encontrar a nossa primeira live que eu falei sobre funcionamento humano, sobre comportamento humano. Não deixe de conferir essa live, que ela é muito importante para você entender várias coisas que eu vou falar por aqui. Muitos caras aí que vendem esses conteúdos chamado Red Pill, Black Pill, tem que falar errado para o YouTube não pegar, né? Eles chegam aqui e derramam uma série de coisas, muitas dessas coisas eu concordo, mas tem coisas ali que eu falo, cara, isso aqui não, isso eu não acredito, isso aqui não, cara, isso aqui eu não acredito, porque eu tenho fundamento suficiente para desmentir isso aqui e ver que isso aqui é mentira. Só que esses caras sofreram um processo de influência muito forte. E aí você também vai entender como você sofre processo de influência quando eu for fazer uma live falando só sobre isso. Como você é influenciado de uma forma imperceptível, como seus pensamentos se tornam pensamentos viciosos, um ciclo de pensamentos viciosos que você não consegue se libertar, e como você se fecha dentro desses pensamentos. E aí você não consegue se abrir, se fecha dentro dos seus pensamentos, não tem uma mente aberta para aprender, e aí se torna uma pessoa arrogante, prepotente, achando que aquilo ali é a verdade absoluta, não consegue ouvir alguém que tem uma opinião diferente da sua. Inclusive já deve ter cara que vai se desinscrever aqui porque eu estou falando verdades, né? E as verdades que vão contra o que ele acredita, vai se doer, né? Que é assim que as pessoas estão hoje em dia, mas eu não ligo, não me importa, vou falar o que eu quiser falar, vou dar a minha real opinião. Quem quiser se desinscreva, quem quiser continuar vai aproveitar os conteúdos, né? É isso. Bom, conversinha aqui rápida sobre essas questões, não se preocupem, tá? Por isso nós temos as lives, não se preocupem com esses vídeos que eu não consigo falar tudo, é muito conteúdo, por isso nós temos as lives, por isso eu divido os vídeos em vários vídeos, por isso tem playlists, por isso que eu faço séries de vídeos, então não se preocupem, tá? Vou voltar, vou falar sobre minimalismo, vou falar sobre programação biológica, programação social, vou falar depois da lei da contingência também para vocês, desespero antecipado, estratégia de guerra, tudo isso que eu já falei no canal, vou voltar a falar e vou cada vez mais aprofundando. Então não se preocupem, tá? É isso, vou ficando por aqui, vou curtir aqui a minha natureza, né? Minha natureza Pill, vou tomar o meu natureza Nosolol e vejo vocês numa próxima conversa. Fui!